Bueno, Calimera, buen día, bom dia. Bienvenidos a la sexta conferencia de este Reencuentro Clérico Laico 2022 en Montevideo. Tengo el placer de presentar a Kyriakos Stavridis en la conferencia de historia titulada El Reino de Grecia 1832-1974. ¿Por qué los griegos necesitaron importar reyes de Europa para la formación de su nuevo Estado helénico? ¿Habría Grecia sobrevivido sin la red de influencia de la nobleza europea? Su contribución para la formación del actual Estado griego. El ingeniero Stavridis, investigador y estudioso de historia de Grecia, miembro del Consejo de la Colectividad Helénica de San Pablo, fundador de Arete, Centro de Estudios Helénicos, es graduado en Ingeniería por la Universidad Federal Fluminense. Ha cursado maestrías en Gestión de Negocios, actuando por más de 30 años en Brasil y el exterior en el seguimiento de empresas multinacionales. Muchas gracias. Bienvenido, Stavro. Sou eu quem agradece. Bom, sejam bem-vindos. Não é a primeira vez aqui que eu recebo o interesse de quem no dia anterior participou de uma grande reunião e agora vem dividir um pouco o tempo com conhecimento, não? Bom, senhoras, senhores, eu quero convidá-los aqui a dividir essa hora e meia com uma experiência assim dentro de um tema do qual poucos tratam, ou muito poucos assim conhecem, e ele tem muito a ver com a questão da diáspora, da descendência, do legado helênico moderno. Muitos de nós certamente tiveram avós ou bisavós que viveram isso que nós vamos falar. O período ele é muito grande. Estamos falando de um período no qual praticamente nós não vivemos, nós não conhecemos, até porque a Grécia de hoje ela é uma república democrática, mas de 1832 a 1974, o chefe de Estado era um rei. E por mais interessante que seja, um rei que nunca teve etnia, língua, origem helênica. Mas ele tinha algo que às vezes se superava até o povo que promoveu a revolução na busca da liberdade. Eles tinham algo relacionado à busca do conteúdo, busca da informação, busca dos valores helênicos, né? Isso é um fato, nós vamos tratar aqui. Bom, por que levantamos esse tema? Esse tema ele acabou surgindo de maneira ocasional. Eu vinha um pouco com interesse, querendo pelo menos apresentar, principalmente para os jovens e quem efetivamente vem começando a ter esse tipo de contato, a questão de como era a Grécia antes, as populações helênicas e de onde veio tanta diferença e como um Estado conseguiu unificar isso tudo e criar o neo-helenismo, criar a nova Grécia. Mas quando eu levantei a questão do Reino da Grécia e fiz algumas perguntas, todos queriam tratar esse tema. Então vamos a ele, perfeito. Vamos. Bom, e dentro do tema, antes de entrar no conteúdo, nos artefatos, na história, algumas eu tentei resumir aqui em cima da busca de respostas, certo? E essas eram as dúvidas que a maioria dos que tinham, ou seja, por que os gregos importaram reis? Evidentemente, vem a primeira resposta de que durante 400 anos não se encontravam mais aquelas famílias que legislavam sobre o Império Bizantino. Você não encontrava mais Comenos, Cantacuzenos e todos aqueles clãs, aquelas dinastias bizantinas, que empoderadas, proprietárias de terra, ou seja, administravam o império, não? Ou tinham a sua questão sucessória em cima da corte bizantina. Mas a questão não é essa, a questão era muito mais profunda,
e muito mais relacionada à integração da Grécia dentro do novo mundo, dentro da Europa. Nós vamos entender isso um pouco. E depois vem aquela outra questão: e se não tivéssemos importado os reis? Teria a Grécia sobrevivido? Não é? Para um historiador é extremamente difícil dar essa resposta, mas a minha opinião eu vou dizer que não. E qual foi a sua contribuição? Muito bem. Essa apresentação, ela tem como origem centenas de slides, dos quais eu peguei um período muito mais inicial e resumi no máximo a 50. Mas é uma apresentação muito rica, é uma apresentação que, para que nós possamos envolver esse período até 1974, nos daria muito esforço. E vamos tocar nos pontos que são vitais, dos pontos iniciais. Embora o período também da dinastia de Glücksburg, né, vamos entender um pouquinho o que é isso com os reis Jorge, Constantino, eles foram extremamente vitais para o resultado da nação helênica atual. Mas precisamos primeiro desvendar e entender o que foi o início através da liberdade pela turcocracia. Para isso, eu queria, sim, desmistificar alguns nomes. Eu noto, conversando com alguns descendentes, todos confundem Ibrahim Passá com Ali Passá, com Muhammad Sultão. E dentro da libertação da Grécia, eu acho que tem 3 figuras importantes que precisamos entender. E Ali Passá era o governador do Egito, era o governador de um estado que nunca foi conquistado pelo Império Otomano, e simplesmente no passado, nos idos do século XVI, eles se ofereceram a Constantinopla e disseram: nós somos egípcios, turcos, mamelucos, que é a mistura dos dois, somos muçulmanos e queremos servir ao Império Otomano. Então, a partir dali, toda a região do norte da África passou também a pertencer ao Império Otomano como um governo tributário, ou seja, contribuía para o sultão e defendia os interesses do sultão. E para o sultão era muito bom, porque uma das maiores frotas, não é, de navios ficava na costa da África, e a maior pirataria também, que durante séculos reinou, ficou na costa da África. Bom, Ibrahim Passá era seu filho, e ele era comandante também de uma grande frota. E por que é importante entender dos dois? Porque, à época, o sultão ele tinha muitos problemas, e esses problemas facilitaram a independência em 1821 da Grécia. Ele não tinha condições de, sozinho, com o exército da Sublime Porta era como era chamado o sultanato, né? Como era chamado o palácio de Constantinopla, onde as decisões do mundo recaíam lá, e o sultão que tomava a decisão única e unilateral. E de lá ele negociou com esses governadores, cerca de 6 anos depois de muito sangue, muita luta, muita revolução na Grécia. E quando o sultão percebeu que ia perder aquele pedaço da Grécia, de lá uma nova nação ia se formar pelas mãos praticamente de gregos e filhelênicos de toda a Europa, e contribuições da Europa, ele lança mão de um poder enorme que é do Egito, e esse Ali Passá manda, desde 1824, exércitos e mais exércitos que fazem uma devastação enorme no Peloponeso. Para vocês terem uma ideia, quando o Ali Passá desembarca em 1824 no Peloponeso, ele não se limitava a derrubar fortalezas, a matar os exércitos revolucionários, a acabar em algumas vilas ou cidades, não todas eram cidades pequenas, a maioria eram vilas, não com a população, mas principalmente tratar uma política de terra arrasada, ou seja, 70%, só para dar um exemplo, onde ele passava, ele arrancava os pés de azeitona, os pés de uva, para que de lá ele pudesse transformar em um exército e nunca mais quisesse aquela terra para transformar em uma nação independente. Então, eu faço questão de botar a figura desses dois aqui, porque eles foram muito significativos, digamos assim, para a história e do que vai acontecer para frente.
E aqui tem o terceiro, que é a figura do Muhammad. O Muhammad é uma figura muito peculiar, muito interessante. Ele participou, sim, é claro, a época da turcocracia, ela vinha sofrendo uma pressão enorme das grandes potências, na época vencedora das guerras napoleônicas, em que ele precisava tomar ou mudar a política da turcocracia. E ele começou fazendo isso, mudando de roupa e parecendo muito mais uma realeza europeia do que efetivamente um sultão otomano dos séculos anteriores, não? E aqui começa um pouco a nossa história, onde dentro desse envolvimento, quando a revolução ela encontra uma grande dificuldade e o mundo ocidental começa a receber tudo de ruim que acontece na tentativa de formar uma nova nação, e eu falo, vocês conhecem, eu acho que alguns efeitos, a questão do massacre de Rios, não é? O massacre de Missolong e várias outras coisas, isso chega à Europa, e quando chega à Europa, as cortes reais da Europa se sensibilizam, até mesmo a França, que ajudava o Império Otomano na época, vendendo armamento, treinando exército, ela começa a mudar de lado e começa a apoiar a Grécia, aqui nesse sentido. Então, o que essas potências fazem? Mandam emissários, mandam embaixadores para a Sublime Porta para conversar com o sultão, senhor Muhammad, ou Vossa Eminência Muhammad II. E eles propõem, a partir da Inglaterra, eles propõem um tratado e, em troca do sultão encerrar as hostilidades contra os revolucionários gregos, estamos falando de 1827, o sultão receberia agora uma Grécia autônoma, ou melhor, um Estado tributário. Ninguém perguntou para o revolucionário grego se ele queria ser um Estado tributário do Império Otomano, mas as grandes potências decidiram efetivamente como um único recurso para parar. Posso fazer uma pergunta? Você tem falado em Muhammad, e lá no slide está escrito Mahmud. Ok. Os dois nomes. Todos são válidos. Maomé, Muhammad, Mahmud, tudo é a mesma coisa. Depende se é persa, em turco, em grego, em aramaico, em inglês, em português, em espanhol. Então, esses nomes, eles se confundem realmente. Mas tudo... inclusive, esses próprios nomes também, dentro do Império, eram falados de maneira diferente. Bom, então... isso se segue, os três embaixadores propõem, e o que acontece? Fica muito claro para as grandes potências que o sultão nunca, jamais irá aceitar a Grécia como Estado tributário sequer. O sultão não quer a independência da nação. Bom, daqui, para continuarmos a análise, eu escolhi um artefato. Isto aqui foi uma carta, é claro, os sultões nunca escreviam de próprio punho, eles escreviam em terceira pessoa. É um manifesto de 9 de julho de 1827, onde aqui ele formalmente manda essa carta para os embaixadores, declinando da proposta das grandes potências, não é? E aqui é interessante a forma, está colocado no português, mas ele expõe o modo filosófico de como as nações foram sendo formados e governos estabelecidos. Não? Eu vou ler aqui. Os gregos, sendo a absoluta propriedade do sultão e sujeitos ao seu domínio por direito de conquista, isso é muito interessante, não? Adquirido por seus antepassados e tendo tido a presunção de rebelar-se contra sua autoridade legal e governo paternal, ou seja, ele é dono, mas ele é pai. O sultão estaria completamente justificado em puni-los do modo que escolher, sem nenhuma interferência estrangeira. Está evidente, muito sentido o sultão com o uso com tais termos, né? Os diplomatas levavam os termos, não, vamos fazer uma mediação, queremos um armistício, vamos pacificar a situação. E o sultão disse, essas palavras me insultam, essas palavras me ferem.
na firme resolução em continuar com os esforços de acabar por todos os meios em seu poder a rebelião dos seus assuntos cristãos. A Revolução Grega era um assunto cristão dele, claro, porque dentro do Império Otomano ele administrava milits, e os milits eram religiosos, não? E os gregos devem ser punidos como merecem. Então, os embaixadores nada mais tinham que fazer, levaram isso para as cortes dos seus países, ou seja, também para os parlamentos. Isso se discutia em dois lados. E, bom, o que acontece aqui é algo muito interessante, é que o sultão, ele desperta nas grandes nações o direito divino dos príncipes. Reparem bem o paradoxo agora aqui. Como é que uma grande nação vai discutir isso com ele? O sultão foi muito inteligente. Ele disse: Carlos X era o rei da França à época, certo? Você tinha a Inglaterra, um parlamento monárquico, não é? E à época, diferente de hoje, os nobres, melhor, as cortes, elas tinham muito poder. E, diferentemente do Império Otomano, no qual você tinha etnias, línguas, religiões diferentes, nos outros países todos tinham a mesma língua, religião, mas eles tinham o mesmo direito divino. E ele evocou o direito divino. Ele falou: os gregos são os meus súditos, eu mando, eu tomo a decisão. Em pouco tempo, a Inglaterra, que era muito boa redatora das questões dos tratados de paz, e entendendo que o grupo de embaixadores fracassou nessa tentativa, não é? Ela elaborou e fez com que convenceu as três grandes potências a assinar um outro tratado, em que nesse tratado todas as três potências se colocavam como garantidoras da negociação e reconciliação da pacificação da Grécia. Ou seja, o que esse documento dizia para as três grandes potências? Se o Império Otomano não pacificar, nós usaremos a força, certo? Então está de pé o Estado tributário até aí. A Grécia não tinha alternativa naquele momento. Imediatamente os revolucionários, os representantes assinam também pactuando desse tratado, e isso os liberou para que em 21 de agosto eles pudessem já pensar num governo provisório instalado na nova capital, né, do Estado Revolucionário, Nafplion, ok? Então, estamos falando de 6 anos ainda de revolução. A Grécia ainda está no seu processo. Aqui já usamos uma ponte para... É muito interessante, quem quer conhecer um pouco essa história, entender o que foi a Batalha de Navarino. Eu não vou explicar o que foi a Batalha de Navarino, isso é um outro capítulo muito interessante, mas isto aqui foi, segundo muitos historiadores, um divisor de água para essa questão. Ela aconteceu, segundo os artefatos históricos, ao acaso, mas isto foi vital para mudar o rumo de tudo que vinha acontecendo com a Grécia. Aqui eu apenas mostro eu gosto de apresentar isso aqui porque é uma situação muito interessante. É a Baía de Navarino, certo? E foi daqui que as tropas do Ali Passá desembarcavam desde 1840, aqui que os navios, a grande frota, não é? A poderosa frota de Alexandria, do Egito, desembarcava e mantinha com suprimentos os exércitos. E foi aqui que aconteceu efetivamente essa batalha. Essa batalha, ela foi extremamente acidental, mas o interessante dessa batalha é que só aqui o sultão entendeu que essa questão do divino tem um contrapeso na balança, que é a tecnologia. Ele não sabia que as grandes potências estavam tecnologicamente muito avançadas. Grande parte dos navios das grandes potências que encararam a frota otomana aqui, eles eram navios a vapor, e eles ainda estavam com galeras otomanas, não é? Então isso já se explica, e daí a gente já pode até imaginar o que aconteceu nessa batalha. Ou seja, de 89 navios egípcio-turcos, né, só 14 ficaram acima do nível da água, né? Mais de 8.000 marinheiros, né, morreram, e os aliados não perderam nenhum navio e apenas tiveram 181 baixas. É apenas um tópico para que vocês possam manter na mente o que foi a batalha e o que
assim, representou para o sultão. O sultão, sem entender nada, acusou as grandes potências que eles estavam interferindo ainda no assunto que era da responsabilidade da Sublime Porta, pediu compensação. Os embaixadores também viram a tensão do clima, né, e acusaram o sultão de que realmente foram os turcos que provocaram os navios, né? Bom, e assim a questão seguiu. Isto foi um grande divisor de água, certo? Eu coloquei um mapinha aqui para vocês saberem aonde é efetivamente Navarino. Navarino, se falar Pilos, vocês vão saber onde é, não é? Mas a Baía de Navarino fica em Pilos. É o primeiro dente do tridente ali do Peloponeso, né? Tá o círculo. Nessa época, a Grécia, ela se endividava porque, repara bem, nem nação era, mas ela já se endividava, porque todos os revolucionários já tinham quase que perdido as suas fortunas, né, em cima do esforço de guerra, e as nações filhelênicas, elas não se limitavam a emprestar dinheiro para os revolucionários, eles modernizavam sua frota de navios, também construíram. Os gregos, assustadoramente, mesmo não tendo nação, já tinham até navio a vapor de guerra aqui também, e eles também combatiam no norte, ali onde você via na Baía de Corinto, né, lá em cima. Bom, isso é apenas ilustrativo, e o ponto é que ainda essa batalha aconteceu em outubro de 1827, e ainda nesse estágio, mesmo assim a libertação final da Grécia estava muito longe. O sultão, mesmo assim, não liberava. Ele recusou plenamente de admitir a vitória da Grécia, né, em cima dessa questão, mesmo com o apoio de todas as três grandes potências. E a resposta que ela começou foi realmente declarar uma jihad para todos que estavam atrapalhando os negócios dela. Então, a primeira coisa que ela fez foi fechar o Estreito do Bósforo, o que ia atrapalhar suprimentos e comércio com a Rússia, né? Ela foi mexer com a maior força militar em terra na Terra, né? Que era o Império Russo, né? E, a partir daí, a Rússia declara guerra ao sultão. Então, o sultão começa a se envolver em uma série de problemas aqui. Bom, eu também já pesquisei muitas obras, elas tentam resumir essa história e colocar que a Batalha de Navarino foi o golpe final, mas que na verdade não foi. Daí é que nasce a história da questão dos reis, não? O seu feito ele não foi imediato mesmo, não. Ele sim paralisou as tropas egípcias. O exército francês ele desembarca na Grécia, começa a ajudar a revolução para expulsar o poder egípcio e tudo mais. Bom, isso segue. E a partir daí a Rússia vence a Grécia e os três países, as três grandes potências, elaboram agora um novo tratado, baseado ainda no Tratado de 1827, certo, do Estado tributário. Bom, sob pressão, o sultão resolve concordar com os termos desse tratado. Logo depois, Grã-Bretanha e França, eles concebem uma ideia de um Estado grego independente. E por que agora um Estado grego independente? Porque o sultão começou aqui a levantar exigências, começou a colocar uma série de questões, e pela experiência das cortes europeias, eles entenderam: a Grécia não vai sobreviver com um chefe de Estado que não tenha relações com as grandes potências, certo? E aí eles passam a rascunhar um documento, passam a trabalhar nessa questão. A Rússia não gosta da ideia, mas ela também não pode rejeitar nesse sentido. É importante aqui, nesse ponto, explicar que, desde a época da queda de Napoleão e com o surgimento das grandes potências, né, o Congresso de Viena, em 1815, ele gerou um resultado muito interessante. Nele, essas grandes potências começaram a se controlar para uma não ficar mais poderosa que a outra, para que não acontecesse o que houve com as guerras napoleônicas. E isso foi se perdurando em todo o tratado. Aqui também resultou nisso. A Rússia estava ficando muito poderosa e eles também começaram a trabalhar para que a Rússia também
o sonho da Rússia era conquistar Constantinopla, né, para poder controlar o Estreito de Bósforo. A partir daí, a França e a Inglaterra passaram a colocar areia, digamos assim, na bebida, na vodka dos russos, né? Se bem que a vodka nascia nessa época com a chegada da batata, né? Bom, aqui é mais um ponto bem técnico, não? A Grã-Bretanha não queria a Batalha de Navarino, então ela foi criticada no parlamento. O próprio parlamento, ele acusou a frota naval inglesa de que não se preocupou em revistar os navios que sobraram da guerra, e os 14 navios foram liberados, mas descobriram que 2.000 gregos foram escravizados e levaram nesses navios para o Egito. Bom, a França, ela aproveitou esse momento para fortalecer a corte dentro do país, foi uma grande vitória. A Rússia aproveitou a oportunidade também para declarar a guerra, e assim foi. Isso era... E aqui é um registro mesmo, não? De 1927, da época da felicidade dos gregos, onde aqui eles enxergaram a luz no fim do túnel para a Revolução. Eles enxergaram a luz do fim do túnel, mas eles não sabiam que os ingleses estavam decidindo que a Grécia ia ser um reino, certo? Muito bem. Enquanto isso, ou seja, nós já havíamos falado que a Grécia já tinha estabelecido um governo, e a Grécia não nasceu como reino, a Grécia nasceu como república. Outro ponto interessante é todos entenderem que a Grécia, ela foi o primeiro Estado independente do Império Otomano. Ele foi o primeiro estudo de caso, o primeiro laboratório a se desgarrar do Império e formar uma nação independente. Talvez daí é que vem a grande complicação de como você das cinzas, não é? Estabelecer, organizar, estruturar e colocar uma nação para poder conviver com os reinados europeus. A época da Revolução é muito interessante, porque a Revolução ela foi muito eclética em termos de personagens. Aqui, vários estudaram a Revolução, vários sabem que o chão de fábrica da Revolução foi feito de armatolos, de cleftes, digamos assim, de comerciantes, de armadores de navio, ou seja, se juntou um exército, se juntou um grupo, mas dentro desse grupo você tinha também intelectuais. Você tinha aqueles que queriam resgatar os valores, a cultura grega do passado, e você, evidentemente, esses ou eram grandes comerciantes, ou eles trabalhavam também para o governo turco, até como embaixadores, ou como funcionários públicos da Sublime Porta. O caso de Kaposias foi muito excepcional. Ele era, talvez, à época, a figura mais preparada, mais intelectualizada para ser um verdadeiro chefe de Estado do governo grego. Ele chegou a reunir todos os poderes na mão no Estado, porque não havia instituições que funcionassem bem lá, só atrapalhavam, né, vamos dizer assim. E ele teve que trabalhar com a concentração dos poderes na sua mão. Foi um grande construtor, né, estradas, pontes, casas, né? O que é interessante é que ele era, acima de tudo, além de ilustre, além de preparado, ele era muito rico. Ele havia acumulado uma grande fortuna. Ele tinha a fortuna dele e mais o que ele havia conquistado dos filhelênicos. Simplesmente, durante esses 3 anos, ele acabou com tudo o que ele tinha para construir a nova nação, né? Ele reconstruiu a cidade de Nafplion, Argos, Missolong, que havia sido totalmente arrasada, né, pelo Patras. Bom, ele focou em organizar o sistema de ensino, que praticamente não existia. O sistema de ensino na turcocracia ali praticamente vinha da igreja, não? Ele adotou rigorosas medidas de austeridade para estabilizar a economia do país. O país não tinha dinheiro, não tinha produto, não fabricava nada. Passou inúmeras leis aprimorando a justiça, né, a maioria deles baseadas no direito bizantino, né, ou seja, do que vinha já, do que eles já conheciam, até do próprio Império Bizantino. Fundou alguns tribunais de apelação, tirando um pouco essa responsabilidade do patriarcado.
mas ele não resolveu o problema das distribuições de terras, né? A ideia dele era sensacional. Ele disse, bom, temos aqui uma população que está esperando do governo rodar o país. Então, vamos começar dando terras para todos e eles vão poder, pelo menos, se alimentar, né? Mas ele não conseguiu isso porque era uma cultura de 400 anos de latifundiários dentro da nação e você quebrar esse paradigma, mudar essa cultura, isso leva tempo. E se você quer fazer isso em período muito curto, você então entra num confronto, perfeito? Bom, ele modernizou o país, iniciou reformas de vários tipos, né? Doenças, tudo mais, reorganizou as forças armadas. Ele foi inteligente, porque no período em que ele teve para governar a nação, o Império Otomano ainda discutia que Grécia não é Estado independente. Então ele teve que lidar também com reorganização do exército e ele aproveitava a presença do grande exército francês. O exército francês na Grécia era poderosíssimo, a maioria eram veteranos da época de Napoleão e eram eles que prestavam grande ajuda em combater ainda a insistência do Império Otomano em não permitir a independência. E ele tirou proveito. E como a França praticamente ocupava o Peloponeso, ele mandou esse exército lá para a Ática, Tebas, Atenas, e foi conquistando mais territórios para cima, não é? Daí é que vem depois a grande confusão, onde é a fronteira da Grécia com o Primeiro Reino. Ele também, no final, acabou assinando um tratado de paz, né, que colocou o fim à Guerra da Independência, mas não deu tempo de estabelecer a economia. Para vocês terem uma ideia, em todo o governo dele, a moeda na Grécia ainda eram as piastras. Piastras era a moeda turca. Então, você tinha uma república incipiente na Grécia nesse período, ainda usando a moeda turca lá dentro. Embora ele tenha cunhado a primeira moeda grega que não foi o dracma, foi o fênix, né? É essa moeda que vocês veem aqui. Está ali, Ena Phoenix, né? Ele cunhou a moeda em 1828, perfeito? Bom, por conta, sim, de ser um político muito digno, ele, ao mesmo tempo, se preocupou com a dignidade e com a saúde. E ele percebia que o povo, existia certa carência de comida no país. Daí veio a ideia, na Grécia não tínhamos batata, e veio a ideia de ele criar um projeto governamental de fomentar o plantio da batata na Grécia, porque, além de tudo, a batata era mais nutritiva do que o trigo, não? Do que se plantava e se tinha... Bom, vocês conhecem os gregos dizem, batata eu não como, não é? E eu não vou plantar batata, foi a resposta da população. Muito inteligente, ele usou de uma estratégia da qual ele trouxe um grande carregamento de batata. Eu acho que ele veio da Rússia, esse carregamento, e ele pediu que o exército supervisionasse um carregamento que ele distribuiu nas docas do porto de Pireus. E ele disse, vou criar uma cultura. Vocês protejam essas batatas, mas se alguém tiver fome e roubar batata, vocês não persigam e não... E em menos de uma semana as batatas sumiram do cais do porto, ou seja, você dando batata ninguém quer, mas você dizendo que batata vale muito dinheiro e todos com curiosidade procurando o que era aquele novo produto que chegava. Bom, o fato é que é uma anedota, mas isso é um fato, isso realmente aconteceu, né? E a história acredita ao Capodístrias. Não fosse pelo Capodístrias, nós não teríamos opção de moussaka com batata, certo? Nós só estaríamos comendo moussaka com berinjela até hoje, né? Então, vamos agradecer ao Capodístrias, né? Muito bem. Porém, todo bom político tem um fim trágico, certo? Em 1831... ele, para tentar resolver a questão pendente do latifúndio, da distribuição de terras, ele se encrenca com a família, uma das famílias mais poderosas do Peloponeso,
E vocês conhecem os gregos revolucionários de Mani. O Petrobei Macromichalis era um grande latifundiário do sul do Peloponeso. E ele não aceitava de maneira nenhuma essa questão da reforma agrária, vamos chamar assim, né? Na época devia ter outro nome. Ele não aceitava isso e o que acontece? Parte da família dele, eu acho que era o irmão, eles resolvem assassinar o Capovístrias, ok? Uma grande confusão, foi num domingo bonito, ensolarado, o Capovístrias ia frequentemente à igreja, então, caminhando à igreja de Nafplion, né? O cercam, ou seja, o chamam, o dão bom dia, e depois do bom dia, ele consegue se esquivar, a bala, inclusive, ela acerta a igreja. Quem visita essa igreja em Nafplion, a igreja ainda mantém o registro da bala ali, não é? Que era para matar o Capovístrias. Como ele errou, o outro irmão, ele o esfaqueia e ele morre esfaqueado. E a Grécia perde um dos maiores estadistas, não é que ela já teve. Exatamente, não? Aqui está a cena, isso é um quadro que tem de Dionysios Tsokos, né? Onde mostra o Capovístrias caído e a população indignada com... Bom, o que esses 3 anos de república, de primeira república grega, demonstram para a Europa, demonstram para as cortes europeias, realmente a Grécia precisa de reis, não é? Então, não que isto tenha sido o fator determinante. Um plano já, principalmente pela Inglaterra, com um dos objetivos de limitar a influência, porque a Rússia ficava perto da Grécia, não? De limitar os interesses da Rússia no novo país. Já não bastava o Império Otomano, ainda tinha a Rússia agora, então ela resolve colocar em prática a questão do rei grego. Muito bem. Deixa eu tomar uma água. Um protocolo de 7 de maio de 1832 entre a Baviera e as grandes potências é assinado, né? E ele praticamente lida com a maneira com que a regência deveria ser administrada até que o novo rei, eles escolheram o Otto. Vamos lá. Otto será o novo rei da Grécia. Quem era efetivamente Otto? Muito bem. Nós temos que entender o seguinte: até mesmo a escolha de um rei para a Grécia, dentro do protocolo que secretamente havia... Repare, a Grécia não participou dessa decisão. Não participou. Mas tinha que se escolher o rei. E houve tentativas, tem uma história muito grande aqui envolvendo essa situação. É claro que o rei belga foi chamado primeiro. A questão é que o almoxarifado de reis que existia à vontade eram nos principados alemães. Por quê? Porque era o período da unificação alemã. Então, muitas coroas iam se perder ou iam para um posto mais baixo, dentro de um princípio, de uma tendência de unificação da Alemanha. Até esse momento, a Alemanha não era nada. Quem era tudo era o Império Austro-Húngaro. A Alemanha começa a mostrar a sua força para a Europa a partir desse momento, a partir da unificação dos grandes reinados, perfeito? E sobravam reis. Se sobravam reis, vamos, né, comprá-los, certo? Vamos pedi-los, né? Mas existiam outros fatores do porquê os reis gregos eram de descendência ariana, eram de descendência alemã. Eram os alemães os mais aficionados pela cultura clássica da Grécia. Os reis que chegavam, digamos assim, na sua cadeia de Maslow, quando chegavam lá no topo, eles sentiam falta de cultura, eles buscavam essa cultura. Eles chegavam a trazer até estudiosos gregos, quem conhecia bem o grego, para traduzir até alguns trabalhos que os próprios alemães tinham. E não era diferente. O pai do Otto era um viciado na cultura helênica. E ele levantou a mão para o Império Britânico e disse: eu ofereço o meu segundo filho, o Otto, a ser o menino tinha 17 anos, e ele começou a ser rei da Grécia aos 17 anos, né? Era um ônus muito grande para esse garoto, né? Vamos pensar assim. Bom,
Diante disso, ou seja, começa a se desdobrar, nesse ínterim, o irmão do Capozistras assume a Grécia e ele governa uma república tampão até a chegada do novo rei. E o que foi, digamos assim, o que foi estabelecimento, isso foi um contrato. As grandes potências rascunharam um contrato, colocaram na mão do pai de Otto e disseram: olha, você vai ceder um filho, ele vai ter autoridade de chefe de Estado, ele vai governar esses distritos da Grécia, ele vai ter essa obrigação, você vai ter que mandar um exército de 3.500 homens, isso estava no contrato. O rei da Bavária gastou uma fortuna para despachar um filho para que ele fosse o rei da Grécia. Eu sei que tudo isso vocês não conhecem, mas isso são fatos, artefatos históricos. Isso é uma realidade que transpassa, digamos assim, o início do novo Estado grego, não? Por conta do legado do Capozistras, ele havia avançado muito no norte da Grécia e dentro desse contrato ele atrasou demais porque teve que se resolver também as fronteiras. Vocês vão ver depois ali a questão do que eu tenho mencionado. E nesse contrato, é claro, depois desse contrato assinado com a Bavária, eles tinham que apresentar esse contrato e pedir para o parlamento grego assinar também, né? Ele também era parte do contrato. E depois do parlamento assinado, eles teriam também que fazer o sultão assinar esse contrato também. Por quê? Porque o contrato dizia que agora a Grécia não era mais um Estado tributário, era um Estado independente. Nada mais teria a ver com o Império Otomano. E daí o Império Otomano, bom, mas eram terras minhas, eu quero vendê-las, né? Então, a Grécia já não tinha dinheiro, já estava endividada, já estava pedindo um novo empréstimo. Nesse contrato também entra um novo empréstimo para a Grécia, certo? Para que ela possa também pagar as terras. Então, a nação não nasce só endividada, ela continua endividada e ainda pede mais endividamento, não é para que a nação possa surgir. Bom, a figura de baixo é um quadro onde mostra a chegada do rei Otto, uma figura, esse menino. Ele chega à Grécia, acho que em 33, né? 6 de fevereiro de 33, e ele desembarca no navio, um cavalo, na cidade de Náflion, vestido de tsulá, certo? E tudo para que ele fosse respeitado e amado pelo seu novo reino. Bom, esse era o menino de 17 anos, né? Ele era da casa dos Wittelsbach, era uma corte, digamos assim, da Bavária, não? A Bavária, é muito interessante trocar isso, era um dos principados alemães mais desenvolvidos, mais ricos e mais educados da Europa. Então, ou seja, escolhemos bem o rei, ou escolheram bem o rei para a Grécia, não é? Ele trazia efetivamente para a Grécia uma grande bagagem. Eu apenas coloquei um detalhe, tem um artefato aqui, isso aqui eu tirei de um trabalho de depois eu mostro a bibliografia, não? Aqui ele escreve claramente o que era o contrato, né? Ou seja, ele chamava o contrato de convenção entre as cortes da França, da Grã-Bretanha, da Rússia, numa parte, e a corte da Bavária na outra. Então isso foi a origem do contrato, do que o rei tinha que fazer. Aqui se falava tudo, é um negócio enorme, se falava tudo que o rei tinha que fazer, como é que ele tinha que governar a Grécia, quais eram os seus poderes, não é? Considerando que a Grécia foi levantada ao ranking de Estado independente, como começa o contrato. E isso é uma outra parte também do contrato. Aqui ele diz que o Estado independente e monárquico, agora, do qual o rei é o supremo chefe. Então aqui se dizia, realmente esse rei ele foi empoderado à Grécia. Inclusive, ele dizia quais eram
os serviços públicos, ou seja, o executivo que estaria debaixo da tomada de decisão do menino na Grécia, não? Ele chega lá, ele chega também agora com o aval de um empréstimo de 60 milhões de francos, isso à época isso era uma fortuna, né? Seriam pagos ali, estava escrito também nesse contrato como os gregos iam pagar esse contrato, mais o endividamento, e também a necessidade, a obrigação do rei da Bavária de desembarcar um exército de 3.500 soldados, bem preparados. Os ingleses forçaram essa cláusula porque eles não confiavam nos cleftes, nos armatolos e tudo mais que tinha ali de exército grego para poder garantir a permanência, vide o que fizeram com Capovístrias, né? Bom, depois ele completa 19 anos, ele casa com outra rainha germânica, não é? A rainha Amália, e essa causa na Grécia, vamos dizer assim, não é? Ela também desembarca na Grécia trazendo a futura vestimenta grega. Ela também, de uma certa forma, segue a orientação da família e ela toma a decisão de só se vestir na Grécia com roupas típicas da época grega. Só que ela não gostava da silhueta ou do formato, então ela adaptou as roupas e criou aqui dentro o que passamos a chamar de traje Amália, né? Ela, quando saía com o rei, o rei sempre saía de fustanela e ela sempre saía com o traje que o mundo conheceu como traje Amália. Quem é do grupo de dança vai gostar muito de conhecer um pouquinho essa história. E em todas as cenas que você via, aqui era o rei e a rainha discutindo com os seus ministros. Aqui os ministros ainda eram ministros do Império Austro-Húngaro, não era? Era como se administrava, ou seja, quando eles chegaram, eles não trouxeram só o exército, eles trouxeram centenas de oficiais administrativos com corpo de conhecimento para estabelecer efetivamente uma nação administrável, né, na Grécia. E aqui os modelos, eu faço questão de apresentar isso porque existem trabalhos de estudiosos, mestrados, pós-doutorados, em que eles estudam a questão da influência. Depois que Amália se tornou a rainha da Grécia, o país se unificou primeiro pela roupa, ou seja, o modelo Amália contaminou o reino, o pequeno reino da Grécia à época, e todos passaram a adaptar sua vestimenta à moda do traje, antigo traje grego, né? Eles chamavam esse fustânio cavade, né? E o codogune, né? O zipune, né? E esses trajes são os trajes gregos adaptados à silhueta, ao corte do império, da corte austro-húngaro, a corte bávara, no caso, né? E do museu Benac. Ele tem, sim, ele tem bastante. E é evidente o fato de que a corte da Bavária, ela apreciava muito a cultura helênica à época, embora não tivesse a mínima ideia do que era a Grécia na época, né, em pleno território grego. Muitas informações da Revolução haviam chegado lá, já haviam se passado quase 10 anos, e é claro que esses modelos, ainda antes da rainha Amália chegar, eram extraídos das heroínas gregas, então isso chegava, litografias, foto, isso chegava até as cortes. E Amália, de posse disso, através desses modelos, adaptou o que você vê da Mado, Mavoianes, né? Aqui você tem de várias heroínas gregas e a partir daí se criou o estilo grego. Na bibliografia, eu fiz questão de colocar, talvez alguém se interessa, tem um trabalho muito bonito onde ele fala de maneira muito técnica e profunda a respeito dessa moda, vamos dizer assim, não é? Bom, mas como o rei, isso é interessante, né? Como era o parlamento grego, ou melhor, como era a monarquia parlamentar grega na Grécia, isso é que mais importava para a administração do novo Estado, não é?
O que se estruturou ali foi um modelo um pouco bizantino, mas muito mais influenciado pelas grandes potências. Ele tinha um parlamento de 3 partidos. Era o Aglicocoma, Halicocoma e o Rossicocoma, ou seja, o partido inglês, o partido francês e o partido russo. E o partido francês, ele atraía, era um modelo muito bizantino, ele atraía quem se identificava com a ideologia inglesa, né? E ali esse partido acabava chamando os comerciantes locais que tinham recursos, os burocratas, os intelectuais, os cidadãos que queriam participar, né? O francês era mais interessante. O francês eram os líderes dos armatolos, dos cleftes, né? E eles formavam esse partido. E muitos líderes, como se fala, latifundiários do Peloponeso. E o Partido Russo é onde ficava a hierarquia ortodoxa, não é? E principalmente os conservadores das tradições e da cultura helênica. Você nota que existia uma separação monstruosa, assim, muito grande entre eles, não é? Existia um 4º partido, do qual os ingleses colocaram à disposição do rei, mostrando aí já agora uma convergência ou uma tendência do que ia acontecer no futuro. As ilhas, que eram um protetorado britânico, elas eram governadas por um partido chamado Partido dos Radicais, né? O Coma, Tona, Rizopaston, né? Esse era um partido radical, do qual ele previa enósis com a Grécia, né? E o protetorado era chamado Estados Unidos das Ilhas Jônicas, não o que era a administração. E dentro, se você considerar de tudo aquilo do qual era a região de influência administrativa do rei, as ilhas do Mar Jônico eram as mais desenvolvidas, eram as que tinham lucro, eram as que tinham... Não, era uma administração já muito bem feita desde a época napoleônica, ou, quiçá, já um pouco da veneziana. Bom, mas nem tudo, encurtando um pouco a história, nem tudo nós temos aqui uma boa administração do rei Otto, ou seja, não que ele estivesse mal assessorado, do contrário, ou que ele fosse jovem, mas é que a Grécia era um país difícil de ser administrado, não é? Ela nasceu realmente das cinzas. Então, primeiro, a população clamava por uma constituição para que o poder real pudesse se diminuir, não é? Então, mas para o rei Otto era mais fácil administrar não tendo a constituição, porque ele podia tomar as decisões de maneira mais simples. Os bávaros ainda tomavam as decisões, não? E ele, por uma série de razões, ele não produziu um herdeiro para que a corte pudesse prosperar. O pior é que ele era católico governando um país 100% ortodoxo. E grande parte das receitas do país não eram reinvestidas no país, porque o endividamento do novo reino da Grécia era tamanho que o que se produzia no país já no dia seguinte ia para fora para poder pedir um novo empréstimo, não é? E essa era a realidade da Grécia no final dos anos de 1830, né? Bom, ao longo do seu reinado, apesar dos esforços, Otto foi incapaz de resolver os problemas que levaram à pobreza endêmica na Grécia, não é? E ele não conseguiu evitar que essas 3 potências mandassem no país, né? Então vem aquela correlação, paradoxo do rei e a dependência do rei com essas grandes potências. Bom, uma outra coisa interessante também é que ele era pressionado por alguns partidos a já resolver a questão da igreja. Então, o que nós temos aqui? Reparem bem, nós temos um reino que deu liberdade a uma população grega, mas essa população grega também existia no Império Otomano. E pior, o Império Otomano, ele retinha 70% da população grega, 30% estavam dentro do reinado. Mas o patriarcado ficava em Constantinopla, e o patriarcado cuidava do seu rebanho, tanto em Constantinopla, como isso era ruim. Embora a igreja
efetivamente, eu acho que temos aqui representantes que podem responder com muito mais propriedade do que eu aqui nessa questão, existia uma preocupação da igreja com relação ao futuro de como seria a questão do tratamento espiritual do ortodoxo grego nessa questão. Lembrando que o patriarcado grego, ele acabou sendo uma arquitetura acordada com o sultão desde 1453 com Mehmet, né? Segundo. E agora com o reino, como seria? Os partidos, quem era mais liberal na Grécia, solicitava que se criasse uma igreja independente na Grécia. Quem era mais tradicional, não. Existe uma coisa muito mais ampla e importante a ser tratada aqui, que é todo o rebanho grego. Pressões, eu lembro, em 1850 essa questão foi resolvida, porém o patriarcado só aceitou e deu uma solução para a questão. A igreja, sim, ficaria independente na Grécia, a parte administrativa, ok? Mas espiritualmente a igreja é una e ela está unida ao patriarcado. Então, com isso se criou o novo emblema da igreja grega, né, dentro dessa questão, e como vocês podem ver aqui, eu coloquei no mapa aquela parte roxa onde é o Mar Egeu, ali dá para se ter uma ideia da vastidão do espalhamento da população grega. Então, ou seja, esse cenário que vocês vão ver, ele vai ser realmente a gasolina para o reinado da Grécia, não é? Até o fim dos seus tempos em 1974. Isto vai ser efetivamente o estupim, não é? Então, o primeiro problema começou a ser resolvido através da independência da igreja grega, mas as outras questões, elas foram sendo resolvidas com muito mais dificuldade. Bom, uma outra contribuição aqui que existiu foi com relação ao encantamento e ao sonho do rei de transferir a capital de Nafplion para Atenas, certo? Bom, aqui é um quadro de 1815, onde mostra o que era Atenas. Esse grupo aqui, ele foi pintado do Monte Licavitosa, então é Licavitosa olhando para Atenas em 1805. Atenas era uma vila, assim como praticamente todas as cidades que, na época da independência, elas praticamente não tinham mais que 10, 12 mil habitantes. E Atenas, ela só foi ter um primeiro censo em 1840. Mas estima-se que à época da independência ela não tinha mais que 7 mil habitantes, não é? E ela era uma vila murada, protegida, com a Acrópole ao seu centro, não? O Otto, ele, como pai, ele era um aficionado pela cultura helênica. E ele fez questão de chamar arquitetos bávaros, engenheiros alemães, para fazer um plano de expansão de Atenas. O que isso quer dizer? A Atenas que vocês conhecem hoje, ela foi planejada conforme a vontade do rei Otto, certo? O rei Otto revisou mais uma vez os projetos e davam a ele... A ideia dele era sobreplantar metade da cidade, destruir metade da cidade e, a partir praticamente de onde era a linha da rua Hermu, dali para trás ele construía a nova Atenas, não é? Ele não conseguiu porque os habitantes não queriam ceder, não queriam receber as indenizações, ele também não tinha dinheiro para poder pagar a indenização, e a coisa seguiu se arrastando dessa forma, e se encontrou uma solução. Eu não sei se vocês conseguem ver bem. A Atenas cresce de maneira planificada, de forma triangular, com a Praça Omônia em cima e à direita o que ele chamava de Praça do Palácio. Depois vamos ver que muda de nome, a Praça do Palácio, e o palácio ele é construído, o Palácio Real, não? Afinal de contas ele era rei e a corte precisava de um grande palácio com um enorme jardim. Então ele, em vida esses esforços, um grande benfeitor do plano de construção de Atenas foi o próprio pai dele. O pai dele financiou muito do dinheiro da construção de Atenas também.
e assim se segue. Aqui é uma ideia, isso aqui é um plano que existe já, expansão registrado, acho que é de 1870, não? De Atenas, ou seja, Atenas já vinha crescendo nos seus eixos não triangulares, não? Já vinha se expandindo. Aqui, eles constroem, eles montam um palácio, uma construção magnífica também, totalmente baseado nas ideias interpretadas e trazidas da cultura alemã do que era o neoclassicismo. Então, os alemães trazem de volta para a Grécia, recuperam os valores clássicos da arquitetura e constroem o palácio baseado nessa forma neoclassicista. Lembrando que nessa época, os nativos, os gregos, não tinham muito tempo para se importar no resgate dos valores clássicos, certo? Quem se importava realmente era a Europa, que tinha muito mais interesse. E eles acabavam trazendo esses valores de volta e saíram construindo e montando a arquitetura. Vários outros prédios em Atenas, eu acho que a Universidade Caposístrias também, eles montaram. Na época, Schliemann, o que descobriu Troia, quando viu isso, foi lá também e montou uma grande casa no estilo neoclássico também, parece que perto do palácio, e assim foi. Isso foi sendo... Atenas foi sendo montada até chegar hoje a nossa Atenas, e você vê que o plano praticamente não mudou nada, né? Ou seja, a Atenas de hoje é o plano de fuga das grandes avenidas, não é planejado pelos arquitetos do rei Otto. Bom, a questão da Constituição, ele não pôde escapar. Os gregos não deixam por menos, eles acabaram cercando o palácio e exigiram do rei, o rei acabou cedendo, não, em 1843, não é? A Constituição que eles pediram, diminuindo os poderes do rei, e houve como a Praça do Palácio, em frente ao palácio, ela acabou sendo, dali é que nasceu o nome Sindarma, né? Sindarma significa em grego Constituição, e dali ela passa a mudar de nome, passa a ser a Praça da Constituição, a Praça Sindarma. Bom, aqui existe uma coisa muito interessante. Eu costumo sempre fazer essa pergunta e ninguém me responde. Eu pergunto, quem trouxe a cerveja para a Grécia? Se foi a Bavária, se foi Heineken ou se foi Amstel? E todo mundo erra, né? Muitos falam que foi Heineken, certo? Mas quem trouxe a cerveja para a Grécia foi o rei Otto. Ele teve uma dificuldade enorme com um contingente de oficiais e de burocratas. Eles bebiam cerveja, não bebiam água, né? E quando chegaram na Grécia, não existia cerveja na Grécia, existia vinho. Então, ele precisou trazer o seu cervejeiro particular, ok? O cervejeiro particular, ele veio com duas funções. Uma de fazer cerveja para o contingente alemão e a outra de ser o administrador das minas, parece que de cobre da ilha de Évia, não? Mas os gregos viram aquilo e a nobreza grega começou também a gostar. Durante décadas a cerveja, ela custava caro, ela é mais caro que vinho na Grécia, mas ela tomou conta efetivamente do gosto do país. E mesmo quando o rei Otto saiu, o outro rei que entrou, o rei Jorge, era mais viciado em cerveja que esse. Então o filho do cervejeiro do rei acabou montando uma cervejaria na Grécia. Ou seja, o primeiro nome da empresa foi Carolus Ioannos Fix, porque o nome dele era Carl John Fix. Então, o sobrenome da família dele virou a cerveja Fix. Não é? Por conta disso, isso é história muito tratada, isso foi um dos espaços que existiu no mercado grego realmente empregatício. Isso se tornou... A Grécia foi do sul
do sul da Europa foi um dos primeiros países também que começou a produzir e montar fábricas de cerveja, não é? Isso desde aquela época. Bom, para que a gente não se atenha muito aqui, ele acabou tendo, então, perto do fim do seu governo, né, em 62, ele mesmo com tanta coisa que ele fez, ele não foi capaz de manter um país ainda a ponto de que ele pudesse caminhar, digamos assim, de forma autossuficiente. Eram tamanhos os problemas que existiam no país, e o Otto, ele foi surpreendido quando resolvia caminhar ou passear pelo Peloponeso, né? E até mesmo com o objetivo ali estratégico de restaurar sua popularidade, e ele se preocupava com a popularidade, porque em qualquer registro que você pega, não existia pessoa mais apaixonada pela Grécia do que o rei Otto, não é? Então, o que aconteceu? Acabou que um golpe foi elaborado e se montou um governo provisório e se pediu ao rei que ele fosse destituído. As grandes potências que o apoiavam disseram: é melhor você sair do país. As grandes potências, ele aceitou, ele voltou para a Bavária. Eu acho que ele viveu mais uns 4, 5, 6 anos, eu não me lembro muito bem, mas ele parece que morreu de saudosismo, dizem os... Depressão. E diziam que ele acordava de manhã e já não tinha mais o que fazer, era um rei deposto, e vestia a fustanela e andava pelo palácio em Bavária com a fustanela grega, não? Ainda querendo ser o rei da Grécia. Bom, aqui efetivamente termina a barbarocracia, não é? E foi um momento muito importante para a Grécia. Por quê? Porque a barbarocracia foi, ela cortou aquela questão do divino, do pensamento divino do sultão. A Grécia não era mais, pelo menos aqueles 30% que estavam no reino. Os outros, eles foram sofrendo um outro encaminhamento, né? As grandes potências pediam que o sultão passasse a considerar turcos e outras etnias cidadãos de mesma classe e não de segunda classe. Então houve uma mudança, evidentemente, dentro da administração otomana, enquanto a Grécia se desenvolvia como reinado. Bom, a partir daí, é claro, houve um trabalho de se trazer um novo rei, e aqui começa algo que eu não vou me aprofundar, né? Nós vamos estar encaminhando para o encerramento, e eu acho que é algo para outra oportunidade ser discutida, porque esta dinastia, ela se envolveu de maneira muito específica agora com a recuperação dos outros gregos, que não estavam mais no reinado da Grécia, né? Então, o rei Jorge I, ele era um rei dinamarquês, não? Ele era de uma dinastia, né? E é muito importante se colocar que não existiam outras dinastias que pudessem ser escolhidas para governar a Grécia que fossem tão aceitas por russos, franceses, ingleses e principalmente otomanos, que não fossem as germânicas, não é? E por quê? Porque o povo germânico foi o único que nos últimos séculos não atrapalhou o sultanato otomano. Então, por isso que os otomanos aceitavam. E tanto isso é verdade que lá para frente, depois do primeiro Reich alemão, vocês notam que os turcos se aproximam da Alemanha e entram na Primeira Guerra. Não, mas eles eram praticamente os pacificadores por natureza. Muito bem. Aqui apenas eu ilustrei. O rei Jorge, ele tem 8 filhos e 3 desses filhos vão acabar participando substancialmente na história da Grécia: o rei Constantino, o príncipe Jorge, né, e o príncipe Andreas, né? O príncipe Andreas aqui, ele é o pai do Filipe, que casou com a rainha Elizabeth, não?
e tem uma história muito, mas muito interessante dele. O príncipe Andreas, ele chegou, depois do debacle de Esmirna, depois da derrota da Grécia, os reis foram expulsos da Grécia, e se montou uma segunda república em 1922, 23, e se monta um tribunal, e nesse tribunal eles condenam o príncipe André ao enforcamento, porque o príncipe André, naquela época, que era costume da corte, ele era o comandante em chefe, eu não lembro se do 2º ou do 5º exército que ocupava, e ele cometeu um ato de não obediência a um general de linha, e muitos atribuem que parte do fracasso da guerra foi atribuído ao príncipe André. Existem muitas histórias aqui muito interessantes, né, de se entender, mas a monarquia, ela tem um papel fundamental na história e na formação do Estado grego, digamos assim, até 1973, quando se cria um plebiscito, e no plebiscito se decide que está terminada e encerrada a monarquia na Grécia. É claro que, de maneira operacional, a monarquia já havia terminado em 67, quando um golpe de Estado, 5 coronéis de alta patente se reúnem e não aguentam mais a situação na Grécia, resolvem cercar o Palácio de Tatoi. O Palácio de Tatoi foi um terreno enorme que o rei Jorge, com o dinheiro dele, comprou de um petrobei grego. Ele fica no norte da Grécia, e construiu o Palácio de Verão, ou melhor, eles não aguentavam o calor da Grécia, então ele construiu o palácio para passar o verão ali nas montanhas fica a 20 quilômetros do centro de Atenas, não? E de lá esses coronéis cercam o palácio, prendem o rei Constantino II, prendem não, eles cercam e pedem que o rei Constantino II deponha. Ele acaba, digamos assim, ele era muito diplomata, ele trata isso bem com os coronéis, resolve abandonar a Grécia. E de lá, de 67 até 74, a Grécia fica sem nenhum rei pisando no país. 67 até 74. E em 73, eles, digamos assim, com a chegada da Terceira República, eles começam a recuperar, reconstituir ali o parlamento, novas eleições, se faz um plebiscito, e no plebiscito o povo é induzido a abdicar, ou seja, do reinado, e a monarquia da Grécia, de vez, ela acaba. Ela acaba de vez, porém, os bens dos reis não acabam de vez. Os bens dos reis seriam supostamente dos reis. Mas daí nasce um novo processo na Grécia, que vai até parar na ONU, eu acho que é resolvido só recentemente, onde os últimos monarcas, ou seja, os descendentes de Constantino II, eles são até benevolentes, eles falam, olha, aquilo que eu tenho lá pode ficar para o governo, isso também, isso também, isso também, eu só quero ficar com o Palácio de Tatoi. O Palácio de Tatoi é muito grande, é um negócio enorme. Eu só quero ficar com a nossa casa que existia, onde nasceu o príncipe Filipe, né? Ele saiu fugido numa caixa de tomate com 1 ano de idade. Tatoi não fica na Quérquia. Tatoi, quando você vai, você sobe Marusi, fica para cima, no norte de Atenas, exatamente, né? Mostraram uma reportagem, ele visitando o Tatoi, mas o príncipe Filipe nasceu em Quérquia, chamada Corfu. E quando o André, um navio britânico, passou por lá para pegar... Em Corfu, exatamente, sim. É. E eles botaram ele no balaio de laranja. Exatamente. E botaram no navio. Perfeito. Então, você tem uma série de histórias aqui que vão ser desdobradas, e é impossível em pouco tempo falar delas, porque para falar dessas histórias, para entender efetivamente com propriedade o que aconteceu, vamos precisar de muitas horas. Essa dinastia, ela se envolveu muito com a política da Grécia, certo? Eu trouxe alguma coisa aqui,
até para que vocês possam também aumentar o seu campo de conhecimento e até ter interesse mais na pesquisa. Esse era o brasão de Otto. Notem como evoluiu. Vou fazer uma comparação do brasão de Otto com o brasão da casa de Glucksburg, né, que era do rei Jorge. O brasão de Otto não evolui muito da casa de Wittelsbach, que foi o rei da Bavária à época. O que ele fez? Apenas colocou a bandeira do reino da Grécia, que era a cruz branca com fundo azul, e mesmo assim, dentro da cruz azul, ele coloca o emblema da casa de Wittelsbach. Existem apenas uns simbolismos aqui, logo debaixo da coroa, e é daí que você nota um pouco o apego à questão cultural, esse amarelo e vermelho em cima da questão bizantina, não é? Mas, tirando isso, era muito pouco. Eles não estavam preocupados com simbolismo, eles estavam preocupados exatamente com o que existia dentro do legado clássico da Grécia, não? Agora, quando você parte para o escudo de armas do rei, isso é muito interessante. Esse aqui é da segunda dinastia. Aqui, a casa de Glucksburg, há uma mudança muito grande. O manto vermelho da Dinamarca ele é substituído pelo manto azul da Grécia, ok? Com a cruz do cristianismo. E mesmo assim, o simbolismo religioso era muito grande. A própria coroa tinha a cruz do cristianismo, tinha a cruz grega. Embaixo, você nota, numa figura muito pequena, tem a figura do Cristo Pantocrator, né? Logo abaixo. Ele é bem simbólico. Porque o novo rei, ele foi muito bem brifado pelas grandes potências, o que era a Grécia. Ele disse, olha, antes de você ser um rei, você tem que ser um grego. E já a partir do simbolismo, ele começa a querer externar e apresentar dessa forma. Mas a coisa mais forte, que não abandonava os reis germânicos, era a questão clássica. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você sabe o significado desses dois bonequinhos com um tacape na mão? Não? Não passa nem a ideia? Eles são o Hércules da Grécia Antiga. Sim. Você vê que o cinto deles é a pele do leão de Nemea. Olha a cabeça do leão, ok? Então, essa era a forma imaginária assim que sempre os germânicos enxergavam à época o legado grego, ok? Então, vários são os simbolismos, inclusive ele passa a colocar o título aqui, o amor do povo é minha força, né? O esquismo e a raptulaú, né? E aqui ele cria efetivamente a conexão com o povo, onde a casa de Glucksburg realmente vai penetrar bastante dentro da história da Grécia, até praticamente eles influenciam o destino do país mais ou menos até a Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, posso dizer que eles antecederam o problema da realeza britânica, né? Para que serve a realeza britânica? Então, os gregos já perguntavam para que serviria a realeza grega já a partir da Segunda Guerra. E por uma série de razões, são pontos históricos delicados a serem tratados e é difícil você resumir isso numa frase para tentar explicar. Aqui, essa dinastia, ela vai trabalhar com coisas muito importantes, muito. A expansão do território grego. Nessa figura nós já temos o reinado da Grécia já adquirindo a Tessália, ainda no século do rei Otto, perfeito? Essa Tessália custou muito para a Grécia, custou muito. Mas essa Tessália foi um presente pago aos otomanos, em função dos otomanos dos gregos não terem se envolvido com a guerra da Crimeia. Bom, temos também 1912, 1913, claro, a Guerra dos Balcãs, não é? O rei Constantino vai chegar ao seu auge aqui, sendo o grande
o grande nome que representava a expansão o território grego praticamente dobra nessa época, graças a uma política de convergência com os primeiros ministros, né? Na época tinha acabado de entrar o Eleftherios Venizelos, e a política de melhor aproveitar os contínuos empréstimos que os franceses e ingleses ainda favoreciam os gregos. Eles investem pesado na marinha. A marinha expulsa, em 1912, toda a existência de marinha turca dentro do mar Egeu da Grécia, a ponto deles conseguirem tomar todas as ilhas do mar Egeu e incorporar ao novo reino da Grécia, coisa que você só vai passar a ver um navio de guerra turco dentro do mar Egeu apenas a partir de 1931, quando o Venizelos resolve assinar um tratado de amizade com a Turquia, permitindo que eles voltem a navegar no mar Egeu. E tudo isso acontece dentro do reinado, do próximo reinado. Aqui, um pouco difícil de ver, mas tentei, de maneira rápida, colocar na linha do tempo. Reparem que, temporalmente, né, no domínio do tempo, nós podemos ver que Otto, ele ficou quase 30 anos, Constantino, esse durou muito, Constantino, ficou quase 50 anos como rei, Constantino não, o Jorge, né? Jorge I, e depois vem Constantino, né? Nota que, após a morte de Constantino, ele foi também assassinado na Grécia. Ele foi assassinado logo que ele conquista Tessalonique, e de novo foi assassinado por um grego que, segundo os relatos históricos, ele não tinha uma saúde mental muito boa, né? Se desperdiçam valores, não é às vezes por nada dentro do país. E a partir dele, a Grécia entra num momento de instabilidade muito grande, ok? De instabilidade de poder. E aqui é uma história rica a ser tratada. Eu circulei esse período aqui com um quadrado, e esse período é onde acontecem muitas coisas boas e muitas coisas ruins para a Grécia. Aqui também acontece o debacle de Esmirna, que é uma história muito complexa a ser tratada, mas que vale muito a pena se conhecer. Mérito para o rei Jorge. Aqui está um pouco deslocado, eu notei que está um pouco deslocado, mas eu coloquei um traço chamado Primeira Olimpíada. Isso aqui é uma menção interessante a se fazer, e créditos e méritos temos que dar ao rei Jorge, porque, embora, isso é uma história muito interessante das Olimpíadas na Grécia, as Olimpíadas, elas nascem por um fenômeno que foi a sede de alemães e ingleses em escavar a Grécia, e eles descobrem Olímpia. E isso atrai muito os ingleses, porque os ingleses estão em pleno lucro da Revolução Industrial e já atravessando os problemas de classe, de trabalhadores. E para resolver os problemas de trabalhadores, eles criam centros desportivos, de competição, para que a mente do trabalhador ele possa também harmonizar com o esforço nas fábricas. E isso cria um elo, através do Barão de Coubertin, da ideia de renascer os Jogos Olímpicos. Se faz um congresso, eu acho que esse congresso foi em Paris, e esse congresso em Paris se toma a decisão de reviver os Jogos Olímpicos, ok? E, por incrível que pareça, o único que votou para que os Jogos Olímpicos fossem na Grécia por conta da descoberta de Olímpia foi o Barão de Coubertin. Os diplomatas franceses e ingleses disseram, não, tem que ser num país rico, tem que ser na Inglaterra, tem que ser na França. E o Barão de Coubertin vai pedir ajuda ao primeiro-ministro da Grécia, na época era o Tricúpis, um senhor muito inteligente e muito capaz, e muito responsável. E o Tricúpis responde assim para o Barão de Coubertin, Olimpíadas na Grécia vai custar quanto? Quando ele resolve a cifra, ele fecha o livro e diz, não vai ter Olimpíadas na Grécia com esse dinheiro. E ele fala, a Grécia pode deixar as Olimpíadas para Londres, não é? Londres estava colocando muito dinheiro para receber essas Olimpíadas.
Eis que entra o rei Jorge e diz: não, a Grécia vai fazer as Olimpíadas. E o Tricúpio pergunta para o rei, né, mas com que dinheiro você vai fazer as Olimpíadas? E o rei Jorge passa a movimentar as cortes, passa a movimentar, ele vai pessoalmente visitar os milionários, ele visita uma série de personalidades em Alexandria. Eu não contei uma coisa para vocês, mas em sua maioria os homens mais ricos da Grécia não viviam na Grécia e não eram do reino da Grécia. Viviam em Esmirna, Constantinopla, Alexandria, Trapezunda, e assim vai, não é? Adrianópolis e assim, e até na Romênia viviam. Então ele faz um apelo para essas, principalmente Averroes, os Apas, né? Personalidades riquíssimas, e eles passam, por obra do rei, ele passa a recolher esse dinheiro e ele viabiliza as primeiras Olimpíadas na Grécia. Isso foi puro mérito. A história sempre fala do Barão de Coubertin, evidentemente porque ele estruturou todo o ideal, e ele tem esse mérito, mas financeiramente foi o rei Jorge. Se não fosse o rei Jorge, não haveria Olimpíadas em Atenas, né? Isso é muito interessante, eu coloquei aqui porque é algo interessante para se tratar. E por fim, eu trouxe um mapa. Isso aqui foi um censo muito trabalhado, onde quando se começou a guerra e a disputa das fronteiras dos Balcãs, estudiosos passaram a levantar como é que tinham que ser definidas as fronteiras de Montenegro, da Bulgária, da Sérvia, da Turquia, da Grécia e até da Albânia, que não se mexia muito, e tinha uma população considerável dentro dos Balcãs. E esse é um momento muito crítico, muito tenso, onde as guerras vão começar agora a serem provocadas por conta da questão da proteção populacional étnica, linguística, né? Das tradições. Esse mapa mostra uma coisa muito interessante, que mesmo na decadência do Império Otomano, isso aqui é um estudo que se fez em 1861, mas esse estudo, ele chega no momento em que o rei Jorge entra para assumir, e é daí que nasce a política. Ele abraça essa questão das populações fora do território do reino da Grécia e começa a trabalhar como esses gregos linguísticos ortodoxos, eles têm que efetivamente ser absorvidos, né, ou tratados, não? Porque o Império Otomano também mudava. O Império ele se enfraquecia de maneira pelo sultanato, mas novas ideias republicanas nasciam através dos novos turcos, ok? E o que está em azul era onde existia a maioria de população grega nessa região. É uma coisa absurda, porque você vê, grande parte do que não a Grécia hoje era ocupado pela maioria grega. O que está em vermelho eram populações turcas. Aqui, no caso, ou eram turcos otomanos, ou eram turcos tártaros, não é? Eram vários tipos de... O que está em verde claro, de búlgaros. Um verde um pouco mais fechado, eram sérvios. O azul claro lá em cima é búlgaros, já falei, e o amarelo aqui eram albaneses, né? Alguns montenegrinos. Eles tinham aromanos, né? Eu acho que esse azul aqui, se eu não me engano, eram romanos, o que muitos chamam de vlach, né? Bom, essa era a realidade da época, e é com esse brinquedo muito sério, que a nova dinastia de reis na Grécia vai acabar tendo que lidar. Perfeito? E por último, no período de expansão, nós temos aqui, de uma certa forma dividida. O azul escuro era como começou o reinado,
E até onde foi o amarelo, foi grande participação também do novo reinado. A Grécia ela vinha se expandindo, a questão em amarelo, evidentemente, a Grécia perdeu. É uma história extremamente delicada para se contar. Aspasia, que talvez seja uma privilegiada, que participou de grandes grupos de estudo, onde nós abrimos as páginas aqui ocultas dessa história, não é? Do que aconteceu, por que a Grécia invadiu a Turquia, por que a Grécia perdeu a guerra da Turquia e tudo mais. Isso não é simples de contar, não é simples, e isso pode ficar para uma outra questão. Bom, aqui, efetivamente, eu termino não diretamente dando uma resposta clara o porquê que os gregos importaram reis da Europa, né? Mas a gente já consegue montar algumas respostas. E a primeira delas é: não foram os gregos que importaram os reis da Europa. Olha, a primeira questão. E para dizer que não foram os gregos, a gente tem que entender esses elementos históricos para que possamos, de uma certa forma, mudar um pouco a forma de raciocínio e elaborar melhor as respostas. E as contribuições e tudo mais, isso, conforme nos aprofundamos no dia a dia e na vida executiva, vamos dizer assim, da corte grega, né? Passamos a entender melhor. E, por fim, eu, dentro desse estudo, eu juntei as 4 fontes mais importantes, foram várias outras aqui, mas essas aqui são de um valor. Quem quiser se aprofundar no tema, pode entrar nessas bibliografias. A maioria delas está em inglês, não? Você tem um material muito bom, que é o Greece as a Kingdom, né? Isso aqui ele foi escrito em 1842. Por que esse livro ele foi escrito? Porque em 1840 foi o primeiro censo da Grécia, do novo reino da Grécia. E a partir desse censo se entendeu muito a respeito do que era o reinado recém-nascido. E fala muita coisa interessante aqui dentro. Aqui, inclusive, fala quanto custava 1 quilo de carne, o que se pagava, o que era o custo. Tem coisas muito interessantes aqui, porque durante as primeiras décadas do reino da Grécia, a maior troca de mercadoria do reino da Grécia era com as cidades otomanas, eram com os gregos mesmos, que tinham no Império Otomano. Então, o porto de Esmirna, o porto de Adália, de Adana, né? O porto de Constantinopla, o porto de Tessalonique, eram as principais trocas comerciais que o reino da Grécia tinha naquela época. Ou seja, o que era a Grécia? Era complicado você tratar do reino da Grécia quando o seu país vizinho também fala grego e também tem a mesma frisquia, tem a mesma religião, né? Então, como era isso? O que era a diferença de um grego? Por que eu não posso ser do reino da Grécia? E por que eu não... E um outro ponto interessante dentro desse período do reinado da Grécia, que era o seguinte, não é? Muitos não gostam, efetivamente, quando eu levanto essa questão, mas a Grécia nasceu da parte mais pobre que existiam populações gregas. A parte mais rica, onde haviam populações gregas, ficaram fora do reino da Grécia, não é? E talvez esse tenha sido o paradoxo do porquê a independência aconteceu no Peloponeso. Talvez porque se tentasse começar por Esmirna, por Adrianópolis, por Adana ou por qualquer outra cidade rica, né, ia ser muito mais difícil. A cidade mais populosa do reino da Grécia à época não tinha mais que 12 mil habitantes. Esmirna, só de gregos, à época, ela tinha mais de 15 vezes a população de gregos do que tinha uma Trípoli, que eu acho que a Trípoli tinha 15 mil habitantes, se eu não me engano, não é? Então, para vocês terem uma ideia, mergulhar, entender, voltar ao passado, pegar a maquininha do tempo e olhar a 360 graus o que acontecia, nos faz ter muita facilidade, não de julgar,
mas de interpretar e de dar respostas, às vezes, às dúvidas que nós temos, não? Bom, embora eu termine aqui, eu abro a perguntas. Eu gosto de perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Eu notei que já é 12h41, passamos 10 minutos do tempo, mas 2, 3 minutos não deve prejudicar isso aqui, se eu tenho essa permissão. Amigo, me fala um pouquinho de Creta. Eu vou ser rápido, inclusive. Creta era igual às Ilhas Jônicas. Creta, desde o início, queria Enosis. Só que Creta, o maior problema de Creta era o Ibrahim Passá. O que aconteceu? Quando o Ibrahim Passá, ele aceitou o convite do sultão para arrasar com o Pelopôneso, ele pediu Creta em troca. Ele perdeu a guerra. Ele não perdeu só a guerra, ele perdeu o que ele tinha de mais valor, ele perdeu a frota, que era de um valor inestimável. E logo depois que a Grécia se tornou um reino, o Ibrahim Passá bateu a porta do sultão e disse: você me colocou numa furada, vamos dizer assim, numa encrenca muito grande. Eu perdi tudo. O Ibrahim Passá começou a brigar com o sultão e disse: eu quero ser ressarcido. Aí é uma história muito interessante, o que o sultão pediu para dar a independência da Grécia. Ele falou com a Inglaterra: tá bom, eu aceito a independência da Grécia, mas deixa a administração como Estado tributário para o Ibrahim Passá. Esse ato foi muito interessante, porque o Ibrahim Passá ele foi cobrado pelos ingleses para administrar muito bem Creta, mas a Inglaterra não deixou por quase um século que Creta se unisse ao reino da Grécia. E isso causou muito problema para os cretenses. Era revolução atrás de revolução, embora os cretenses viverem muito melhor do que os gregos do reinado, porque a administração do Ibrahim Passá foi muito boa na ilha de Creta, foi muito boa. E ele sabia que tinha que fazer uma administração boa na ilha de Creta, nesse período do rei Otto, porque se ele não fizesse, os ingleses cobrariam o sultão e devolveriam a ilha de Creta. A Creta só vai se juntar ao reino da Grécia em 1909 por causa do Elefthérios Venizelos. Esse sujeito criou muito barulho para o reino da Grécia, para que Creta entrasse. E ele foi o calcanhar de Aquiles da corte do rei Jorge e Constantino, principalmente, né? Tem uma história muito interessante aí nessa tratativa. Mais alguma pergunta? Eu quero saber, se não foram os gregos que importaram os reis, quem é que se ofereceu, propôs que viessem reis? E sobre a história de Dom Pedro, que ofereceram o reino da Grécia para ele? Bom, são duas perguntas, não? Você inflacionou aqui. A primeira são perguntas separadas. A primeira pergunta, ela, de uma maneira mais canônica, empírica, você pode até responder dizendo o seguinte: não existia administração dentro da Europa tão competente quanto a corte inglesa. A corte inglesa, ela trabalhava numa harmonia muito grande com o parlamento inglês. E eles tinham um corpo de conhecimento administrativo extremamente avançado. Eles sugeriram isso. E a solução foi muito estratégica. E o principal objetivo, embora o objetivo final fosse dar segurança e parar com a reclamação do sultão, o objetivo secundário mais importante para eles foi tirar a Grécia do poder russo. Os ingleses sabiam que a Rússia, hora ou outra, ia tomar a Grécia. E a Grécia ia ser parte do Império Russo. Ok? Isso era muito nítido para os ingleses. Então, sim, essa política, digamos assim, internacional, ela foi muito nesse ponto. Agora, a segunda é essa anedota que dizem que o Dom Pedro II também foi convidado para ser rei da Grécia. Bom,
Eu não sou profissional de história, mas eu posso lhe dizer que eu tenho milhões de horas dedicadas à investigação histórica. E jamais vi um artefato histórico que comprovasse a anedota de que o Dom Pedro fosse convidado ou fosse um candidato a ser rei da Grécia. Se isso ocorreu, provavelmente deve ter sido em algum dos bailes nos quais ele bebia muito e ele escutou isso de alguém, mas não de forma oficial ou através de uma carta. E segundo, em questões históricas, Dom Pedro I, ele se tornou imperador do Brasil em setembro de 21. Me desculpa, a necessidade do rei aconteceu em 28. Ele ia deixar de ser imperador para poder ser rei da Grécia. Então, tem umas questões anacrônicas que são difíceis. É verdade, existem... você entra na internet e vê muita coisa escrita a esse respeito, mas eu não consigo encontrar artefato histórico, um documento que mostre que ele foi convidado, né? Não tem, ok? Se tiver, eu vou amar recebê-lo por e-mail e vamos voltar à discussão. Mais alguma? Temos a última aqui, né? Assim a gente encerra. Eu estudei na Universidade de Capodistria. Tive muita paixão para história. Então, eu conheço a história do Capodistria, certo? O Capodistria era uma pessoa, certamente você elogiou, não descreveu o fim do Capodistria. Sim, falta de tempo. Descrevemos a morte. Descrevemos a morte, mas nem certamente corretamente. Então, o Capodistrias morreu atentado. Sim. Por atentado dos Mavromichaleus. Isso. Tá, do bem Mavromichales. Sim, de Mani, né? De Mani. Então, e fecharam o caixão dele. Ele nasceu em Kerkira. Sim. Então, eles esconderam o corpo dele para levar para Kerkira. E não foram permitidos com a Kerkira, porque era protetorado da Inglaterra. Isto. Descarregar de alguma maneira aconteceu uma coisa muito ruim, tá? Isso que era para terminar o tempo da vida dele, tá? Então, isso eu queria descrever. Mas depois tinham 3 partidos, os franceses e os russos. Que isso mostra claramente da vida dos gregos, Então, o Estado grego nasceu indevidamente, nasceu com dívida. Então, não vamos, se alguém vai nos livrar dessa dívida até agora. Recentemente. Sim. Recentemente, nós temos dívida. Sim. Não, há muito que se falar sobre Capodistria, isso é verdade. E muito se lamentou à época, mas o que existem várias histórias aqui, principalmente os Petrobês, geraram guerra civil na Grécia, não queriam mudar o regime turcocrático que existia administrativamente da terra, né? Ou seja, foram 400 anos trabalhando com tributação dentro de um regime
de terras e não seria o Caposias que ia conseguir quebrar isso tudo de alguma forma. Eram vários interesses que existiam, mas todos lamentaram de terem perdido uma figura tão ilustre como ele, e talvez se ele tivesse vivido, talvez ele tivesse tido dado conta da não necessidade de reis na Grécia, né? Mas a morte dele, o grego que quis, o grego que acabou, tirou a vida dele, né? Sabe, afinal, onde está enterrado Capodístrias? Capodístrias está na Kérkira. Sim. Conseguiu. Sim. Uma coisa interessante, ele comentou Kérkiras, porque as Ilhas Jônicas se uniram à Grécia em 1963. E elas, quando se trouxe o novo rei Jorge, ele já não estava com condições de sustentar a realeza da maneira como a Bavária trazia. Então, qual foi a solução da Inglaterra? A solução da Inglaterra resolveu fazer um contrato com a Grécia, ela entregou as ilhas para a Grécia, elas passaram a fazer parte da Grécia. Como as ilhas eram tributadas ao governo britânico, essa tributação ela foi transferida para a corte do rei Jorge. Então, os tributos que saíam das 5, 6, 7 ilhas... Bom, eles chamavam de heptaneso, né? Eram 7 ilhas, né? O tributo dessas ilhas, elas caíam no caixa da Casa Real do rei Jorge, e aquilo servia para sustentar a família real. Foi um mecanismo assim usado, funcionou. Não tem... Bom, senhores, sou eu quem agradece, não?